Olá, meus queridos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a todos vocês inscritos, quem não é inscrito, eu também saúdo, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 1º de setembro de 2019. Meus queridos, o furacão Dorian realmente está muito forte, muito poderoso. A cada dia ele fica mais forte. Os ventos estão estimados para, de acordo com o G1, atualizado apenas 7 minutos atrás, o canal Olhos no Céu fazendo de tudo para informá-los com antecedência. Bom, o furacão Dorian chega às Bahamas na categoria 5 e com ventos de 295 km por hora. Segundo o Centro Nacional de Furacões em Miami, há risco de que o fenômeno desenvolva até para ventos de 320 km por hora e cause destruição extrema nas áreas afetadas por várias horas. Então, e as Bahamas em alerta e os Estados Unidos também em alerta. O furacão Dorian chegou às Bahamas com ventos de 295 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões NHC em Miami. O furacão é classificado como 5, a mais alta existente, né, até a categoria, que vai de 1 a 5. Chegou às ilhas Abaco, no norte das Bahamas, a meio-dia e 40 na área local de Brasília, 1h40. Ainda não há imagens locais. Moradores de Abaco já sofrem com enchentes afetando as casas. Segundo a agência Reuters, as casas da ilha são construídas para suportar ventos de pelo menos 241 km por hora, menos do que as rajadas de vento provocadas pelo furacão. Alarmes de carros soaram por toda a ilha, onde já se vê metais retorcidos. Olha, quanta força, hein? Muita força. O ministro das Bahamas disse que, numa entrevista, uma tempestade mortal e monstruosa atinge a região. Então esse foi o termo usado, tempestade mortal e monstruosa. Incrível, né? Isso nos colocará em um teste que nunca enfrentamos antes. Se vocês prestarem atenção, então por isso que o canal ele vem sempre falando que a natureza está agressiva, que as potências do céu estão abaladas, que a saúde do nosso planeta não é a mesma, tá? Um exemplo disso é essa frase aqui, que eu vou ampliar com o auxílio da lupa, para os senhores também verem. Porque além do canal fazer informação, o canal é baseado em estudos. Vou ampliar para todo mundo ver. O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, disse que, em uma entrevista, que é uma tempestade mortal e monstruosa atinge a região. E isso nos colocará em um teste que nunca enfrentamos antes. Palavras do primeiro-ministro das Bahamas. Tá bom? Nunca enfrentamos antes. Lembrando que as Bahamas têm um histórico desses ventos. E provavelmente o dia mais triste, olha, falou chorando. Minnis lembrou que 73 mil pessoas e 21 mil casas correm risco com a tempestade. Nossa mãe, sinceramente, é muito lamentável isso. Minas emitiu uma ordem de evacuação para residentes em áreas vulneráveis desde sexta-feira, dia 31, mas observou que muitas pessoas não deram atenção a seus avisos. Em Guanacai, acho que é Guanaquil, não é isso? Peço perdão aí a respeito da pronúncia. A maioria dos moradores optou por ficar, apesar do apelo do primeiro-ministro Troy, né? Albury, um morador da ilhota, disse ao The National Guardian que 8 pessoas participaram a bordo de uma balsa no sábado, mas que cerca de 150 optaram em ficar. Então tá bem complicado. Bom, nas redes sociais, o presidente americano, Donald Trump, pediu que o mundo ore pelas pessoas de Bahamas. Olha, eu nunca vi palavras assim, sendo bem sincero. Estou bem sincero. Sendo bem sincero, nunca, sempre quando eu faço, quando noticio a respeito dessas situações, dessas catástrofes naturais, essa está me surpreendendo. Está me surpreendendo. Está me surpreendendo, realmente. Bom,
Segundo o Centro Nacional de Furacões, Dorian segue na direção oeste e deve atingir a ilha Grande Bahama ainda neste domingo, né, ou seja, hoje. Nessas regiões, o nível das marés poderá ficar entre 6 a 9 metros acima do normal. Com isso, além de fortes ventos, as tempestades contarão também com ondas grandes e destrutivas, segundo o NHC. Para o final da segunda-feira, dia 2, e o início de terça-feira, há possibilidade de que o furacão chegue à Flórida. De acordo com o comunicado do órgão, a tempestade deverá desenvolver ventos de até 320 km e causar uma destruição extrema nas áreas atingidas por várias horas. Essa é uma situação com risco de vida. Os moradores do local devem se abrigar imediatamente. Não se aventure se eles passarem em sua localização, completou o órgão. Então, a redação atualizada de 7 minutinhos atrás. Mais cedo, os modelos de previsão de rota apontavam que o Dorian faria uma curva para cima na próxima terça-feira, ou seja, dia 3, daqui a 2 dias, ou na quarta, informou a CNN. Mas não se sabia extremamente quando. Isso poderia fazer diferença entre o furacão tocar ou não o solo. De acordo com o governo da Flórida, foram emitidas ordens de evacuação obrigatórias para as áreas costeiras dos municípios de Palm Beach, Martin, Santa Lucia e Brevard. O condado de St. John's emitirá uma ordem de evacuação pela manhã. O governador de Santos também determinou a suspensão de pedágios nas estradas. Outras localidades dos Estados Unidos também devem ter grandes quantidades de chuva até o final de semana. Na Carolina do Norte e Carolina do Sul pode haver entre 15 e 25 milímetros de chuva, com alguns lugares recebendo até 38 centímetros. O planeta está acabando. Estamos sendo exterminados aos poucos. Tá? Imagem GIF da NOAA. Esse furacão está parecendo a tempestade de Júpiter. E aqui tem mostrando aqui a categoria dos furacões. Meteorologistas usam uma escala para determinar a intensidade dos ventos de furacões, da escala de Simpson, a escala de Saffir-Simpson, levando em conta também o dano material estimado abaixo. Categoria 1, ventos até entre 119 e 153 km/h. Categoria 2, ventos de velocidade de 154 e 157 km/h. Categoria 3, 178 a 208. A partir daqui já é classificado como furacão poderoso. Categoria 4, 209 a 251. Categoria do furacão Maria, que atingiu Porto Rico. Em 2017 deixou mais de 4.600 pessoas falecidas. O Dorian, com ventos de velocidade a 250 km/h, ou seja, mais forte do que isso, só os ventos em Júpiter. Ok, pessoal? E realmente esse furacão Dorian começou com uma tempestade e está surpreendendo. Virou um monstro, talvez o maior monstro da história. Tá? E o que preocupa é que mais monstros poderão se formar no decorrer dos anos, no decorrer dos meses, devido ao aquecimento dos mares. E tem gente que ri. Não é isso? Tem gente que acha bonito, mas não é. O mundo está entrando em colapso. Tá? Veja só o tamanho do monstro que se formou nas águas do Atlântico. Então, realmente, até mesmo o presidente Donald Trump pediu orações para as Ilhas Bahamas. E também, quando esse furacão atingir o solo americano, também vai ser complicado. Ele é capaz de chegar mais fraco, creio eu. O problema é que as Bahamas estão bem no oceano, então, onde ele está sendo bem alimentado. Então, esse que é o problema. Bom, meus amados, então é isso daí. Realmente a situação não é brincadeira. Eu venho dizendo, né, de hoje, quem já é inscrito no meu canal sabe, eu não sou dono da verdade, quem sou eu? Mas o que eu venho estudando, acompanhando, as tempestades vão ficar mais poderosas, até mesmo do que o Maria, do que o Katrina, do que aqueles
aquelas tempestades que houveram no 2018, furacão Michael. Tá? A tendência é aumentarem esse tipo de fenômeno e esses fenômenos ficarem mais fortes, mais poderosos. E eu fico preocupado se acontecer isso aqui no Brasil, coisa que nunca aconteceu. Um furacão fase 3 atingiu o Brasil. As águas do Atlântico Sul ainda são bem geladas, mas se porventura continuar aquecendo, as águas do Atlântico Sul começarem a aquecer mais, além do normal, vão se formar furacões no Brasil. Tá? Isso é certo. As águas estão aquecendo, sim, e muito, e muito. Então vai chegar no futuro bem breve, no futuro próximo, e vão acontecer também aqui no Brasil, infelizmente. Tá? No Brasil, na Argentina, devido ao aquecimento dos mares, porque os mares estão aquecendo de nível global. Só que nesses locais que a água já é mais quente, vão aumentar ainda mais furacões. E naqueles locais que a água ainda dos oceanos é um pouco gelada, vão começar a aquecer e vão começar a se formar furacões também. Tá? Já está acontecendo na França aquele tornado, se não me engano foi em Málaga. Então resulta em formações de ventos poderosos, de furacões, tornados, vários locais com seca, causam um desequilíbrio totalmente no clima. Hoje mesmo foi um calor absurdo no Rio. Ontem foi mais calor ainda do que hoje. Ontem chegou a 35 graus em setembro, finalzinho de agosto. Tá? Então, é por aí. Quem gostou, dê um like, inscreva-se, aperte o sininho para receber as notificações, ou melhor, acesse o sininho pelo próprio aplicativo que eu mostrei no Play Store. É até melhor. Então, ok, meus queridos? Um forte abraço e até a próxima. Vamos orar pelo povo lá de Bahamas, porque realmente a situação deve estar bem complicada por lá. Até mais.